Bora, meu povo, para mais um assunto do concurso de professor do estado da Paraíba, né? Prefeitura de João Pessoa também, para outros concursos que virão a cobrar esse assunto, assunto de progressão agora geométrica. Nós vimos aqui nos vídeos anteriores já sequências envolvendo números, letras, figuras. Depois a gente deu sequência aos assuntos que são ligados ao outro, aquela ordem de aprendizagem, como eu te falei, né? Então, nós demos sequência e pegamos o assunto de PA e PG. Já fiz questões de PA, tem do básico ao avançado. Agora eu vou fazer algumas questõezinhas de PG para finalizar essa etapa do edital. Lembrando que eu aposto aí 3 questões com todos esses assuntos que são 10 no dia da prova, né? Então aqui eu vou pegar uma questão simples, não é da IDECAM, mas que você pegar a ideia de PG e aí a gente consegue avançar com as questões da IDECAM, tá certo? Então vamos aqui ler um pouquinho, né? Um agricultor trabalha com a produção de mudas em sua fazenda. Ele percebeu que a cada mês, o número de mudas dobra em relação ao mês anterior. Beleza. Se ele começou o plantio com 3 mudas, quantas mudas ele terá após 5 meses, seguindo esse padrão de crescimento? Então, aqui se trata de uma questão de PG, já te dando a dica, a ideia aqui é de multiplicação, ó, porque aqui ele diz que dobra, então a ideia é de multiplicar, pessoal. E quando você vê uma ideia de multiplicação, você já se liga que essa ordem que vai crescer, ela é relacionada a PG, né? 99% dos casos. Possa ser que aconteça um caso que ela diga mude, multiplica, dobra, depois triplica, mas aqui é algo constante que dobra, tá entendendo? Então vamos só entender o que é uma PG para vocês se ligar nesse tipo de questão. Então aqui nós temos sequências, né, que são PG. E aí você percebe nessa primeira que do 2 para o 4 está dobrando, né? Do 4 para o 8 está dobrando. Então, ó, o que é que está acontecendo? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 e aí sucessivamente. Esse aumento constante aqui é a minha razão. A razão é 2, não é isso? E o que é que está acontecendo agora com essa decrescente? Daqui para cá, ó, está sendo multiplicado por 3, né? Sendo multiplicado por 3, então a gente percebe que menos 2 vezes 3 dá menos 6, vezes 3 dá menos 18. Então, mais uma PG aqui com razão 3. Essa é decrescente porque você percebe que os termos vai diminuindo. Outra PG decrescente aqui é que nós temos aqui uma divisão. É importante você saber que para encontrar a razão, ou você vai com essa ideia de multiplicação, ou se você dividir esse termo pelo termo anterior, também você vai encontrar essa razão. Tipo, ó, se eu pegar o 4, que é o A2, e dividir pelo 2, vai dar 2. Se eu pegar o 8, que é o A3, e dividir pelo A2, vai dar 2 também. 16 por 8 vai dar 2 e aí sucessivamente. Então, quando você vê aqui, ó, que é algo que está multiplicando, mas está ficando menor, é interessante você fazer a divisão de 24 dividido por menos 72, que quando você simplificar, você vai perceber que temos aqui também a PG constante de razão 1, que o 5 é multiplicado por 1 e aí sucessivamente. Como é interessante você fazer isso, para quê? Porque com a questão mais avançada, você tem essa ideia de multiplicação. Se você está multiplicando, dobrando, então o inverso da multiplicação é a divisão. Então você divide e você consegue o mesmo resultado. Você está fazendo o processo aqui em ordem crescente, do A1 para o A2. Se você for voltar, do A1 para o A2 está multiplicando. Se você for voltar, você divide e dá no mesmo. Tá bom? É interessante vocês terem essa ideia, porque numa questão mais avançada, vocês não vão ter dificuldade, certo? Aí, pessoal, para quem adora fórmula, e eu não aconselho muito porque é uma PG com termos pequenos, dá para você fazer tranquilo, tá aí as fórmulas para vocês, um resumo que eu achei interessante na, na internet mesmo, no Google, coloque imagem. Então, nós temos aqui como encontrar o termo geral, aqui é a soma dos termos aqui também para ilimitado, por infinita, o produto, tudo legalzinho. Dá uma olhadinha, dá uma pausa e vê aí como é que tá.
Então, voltando aqui, pessoal, a questão, a gente novamente vai marcar aqui as partes importantes, né, que ele falou aqui, ele percebeu que a cada mês o número de mudas dobra, né, em relação ao mês anterior, e se ele começou o plantio com 3 mudas, quantas mudas ele terá após o 5º mês, seguindo esse mesmo padrão? Então, vai iniciar com 3 mudas. Ele diz que cada mês dobra isso aqui. Então, se vai dobrar, vezes 2, dá 6. Né? E aqui, vezes 2, vai dar 12. Vezes 2, dá 24. E aí, vezes 2, dá 48. Percebam, aqui é o primeiro dia. Né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Muito cuidado, porque ele falou que é após o 5º mês. Então, após o 5º mês, eu vou ter o 6º mês, vezes 2, dá 96. E o gabarito da questão é justamente esse 96. Então, cuidado na pegadinha, né? Porque é uma questão simples, mas você poderia perder. Então, uma PG com poucos termos, né? PG com poucos termos, não precisa lembrar da fórmula. E aí, é o dobro sempre. Lembrar também que, no caso, como eu fui em ordem aqui, né, multiplicando por 2, se eu quiser fazer o processo inverso, o que é que eu faço? Eu inverto a operação. Então, se eu viesse do 6º para o 5º, era só eu dividir 96 por 2, né, que eu chegava no 48. 48 dividido por 2, 24, e aí sucessivamente. Sempre lembrar dessa relação, para que quando tiver uma questão mais chatinha, né, você conseguir resolver também. Valeu, tamo junto.